Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Deus bendito, queremos te dar glória todo dia, Senhor. Esse é o nosso desejo. Enquanto, Senhor, não podemos estar no céu que Tu preparaste para nós, Senhor, desejamos aqui viver todo dia glorificando o Teu nome, Senhor, e engrandecendo a Ti. Peço a Tua bênção agora, ó Pai, por esta palavra que vai ser ministrada. Que o Senhor esteja falando conosco. Que o Teu nome seja engrandecido sobre todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero dizer para mim que é uma honra, é um privilégio poder estar aqui com os irmãos, cultuando hoje, agradecendo a Deus, honrando ao Senhor, junto com cada um. Eu louvo ao Senhor pelo privilégio. Já algumas vezes tínhamos tentado ajustar alguma coisa. Aí, desta vez, pastor Zé Lima, pela amizade, pelo carinho, foi bem insistente. E graças a Deus, assim, nós temos a oportunidade de estar hoje retribuindo, né? Eu sempre brinco com o pastor Zé Lima, que aonde eu fui, eu levei ele, né? E agora, hoje ele está me trazendo aqui. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio. Meus irmãos, na vida de pastor, a gente tem alguns desafios. Alguns desses desafios são muito gostosos. Alguns desses desafios são muito animadores. Mas algumas das situações pelas quais passamos nem sempre são fáceis. E talvez uma das mais difíceis seja ter que dar uma palavra ou uma resposta para perguntas que muitas vezes são complicadas. E talvez uma das perguntas que eu tive mais dificuldade de dar resposta, e eu queria que vocês entendessem isso, foi em situações de dificuldades. O que dizer para uma mãe que chega para você e fala assim: pastor, eu levantei cedo hoje, e como todos os dias eu orei pelo meu filho. Eu orei para que Deus o protegesse. Eu orei para que Deus o guardasse. Eu orei para que Deus estivesse junto dele. E nessa noite ele levou 4 tiros. Aonde estava Deus neste momento? Na minha adolescência, tive a oportunidade de conviver com o meu avô. Os mais experientes aqui conhecem, sou neto do pastor Manuel Corrêa. E quando eu vou a algum lugar e falo sobre o meu avô, eu ouço histórias maravilhosas de bênção, de atitudes, de maravilhas que Deus fez usando ele como seu servo. Ele não era perfeito, como nenhum é perfeito, e a gente tem muita consciência disso também, mas a gente sabe que ele também foi muito usado por Deus para muitas circunstâncias. E eu confesso que no final da vida do meu avô, talvez os seus últimos 2 ou 3 anos, ele foi morar na minha casa. E eu lembro muito bem de minha mãe ter que bater no liquidificador a comida, porque já não descia mais nada sólido. Lembro da sua dificuldade de locomoção, das suas necessidades que aquela situação exercia. E eu perguntava, como um adolescente normal: mas este é um servo do Senhor, por que agora no final da vida ele passa por tais circunstâncias? Aonde está Deus?
Uma vez, uma pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu aprendi desde cedo a ser dizimista e devolvo ao Senhor, e Deus tem me dado muitas coisas, mas eu saí para a casa do Senhor, e enquanto eu estava adorando o Senhor, o ladrão entrou na minha casa e roubou aquilo que eu tinha. Onde estava Deus? Uma família, ela se envolveu num evento especial, onde era um evento evangelístico, e ela se envolveu na programação com o máximo que podia. E naquele evento, Deus salvou algumas pessoas. E ao sair do evento, para ir para um lugar, um ônibus vem e bate no carro. Aonde estava Deus? Pastorei uma igreja em Curitiba, aproximadamente 5 anos. E quando cheguei, tinha um irmão, que ele era o primeiro a chegar em todos os cultos. Sábado, ele chegava junto com o pessoal do louvor, que ia ensaiar o louvor, às 8 horas da manhã. Na quarta-feira, quando eu encostava meu carro para abrir a igreja, ele estava lá. Todo domingo, às 6 da tarde, ele estava lá. Num final de ano, há 2 anos e meio atrás, ele foi para a praia, já com algumas dificuldades. E aí a família está arrumando a casa para devolver, né, porque tinha alugado. E em questão de segundos, ele sai da porta, abre o portão. E faz 2 anos e meio que a família não tem notícias. Aonde estava Deus? Talvez dentro do evangelho que a gente viva, e talvez aqui nesta igreja, a gente tenha algumas situações e alguns questionamentos que a gente faça. Mas por que tal pessoa sofreu tanto? Por que a notícia de câncer veio sobre tal pessoa? Por que aquela situação aconteceu com aquilo? Quando aos nossos olhos essas coisas não deveriam acontecer com cristãos. E talvez seja por isso que talvez muitas vezes seja difícil de tentar enxergar. E talvez seja difícil de enxergar exatamente porque existe um ensinamento errado hoje e que ele acaba atingindo as pessoas sobre a presença de Deus. É muito fácil eu dizer assim: olha, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu um novo emprego. Quando as coisas são boas, parece que eu digo assim, tranquilo, eu consigo ver Deus nisso. Porém, quando acontece alguma coisa que é diferente daquilo que imaginamos que seria o correto acontecer, aqueles que servem ao Senhor com fidelidade, então temos dificuldade. A teologia da prosperidade, ela invade de tal modo que mesmo que a gente seja contra ela, em muitos dos seus aspectos, algumas vezes somos contaminados por alguma parte. E talvez isto que nos ocorre hoje seja exatamente porque a gente tem dificuldade de ensinar e de ver Deus em algumas circunstâncias. Quem aqui, e não precisa levantar a mão, mas quem aqui já não chegou para o seu netinho ou para o seu filhinho e contou a história de Daniel? Daniel, servo do Senhor, orou ao Senhor, e porque ele era fiel ao Senhor, ele foi jogado dentro das covas dos leões. E lá dentro das covas dos leões, a gente chega até às vezes brincar, né? Dizendo assim, ó, os leões cruzaram os braços, né? E ficaram lá quietinho, e porque ele orou, Daniel não foi comido pelos leões.
Quem já ouviu essa história? Quem já contou essa história para o seu filho, para o seu neto? Todos nós. Mas talvez a gente tenha dificuldade, e do mesmo jeito eu não quero que levante a mão, mas eu diria assim, quem aqui já contou a história para o seu filho, para o seu neto, que no início do cristianismo, os cristãos, eles eram perseguidos, e que, se eles não negassem a Cristo, ou não aceitassem adorar outros deuses, eles eram levados para o Coliseu, e muitos deles eram vestidos com capas de ovelha, e eram soltos lá, e os leões vinham e comeram todos eles. Quem já contou essa história? Para o seu neto ou para o seu filho? Parece que a gente tem dificuldade de ver Deus nessa história. Parece que a gente tem dificuldade de aceitar que Deus permitiria essas coisas. A minha pergunta é, Deus não estava com eles? Eles não estavam vendo Deus? Como que vocês acham que eles resistiram a essa situação se eles não estavam vendo Deus? Quando falamos de Estevão, ele sendo apedrejado, o relato da Bíblia que a gente tem é: eis que vejo os céus abertos. Ele estava vendo Deus, e por isso ele conseguiu passar por essas tribulações, por isso ele conseguiu passar por essas situações. Mas por que nós temos tanta dificuldade de entender que cristãos verdadeiros podem passar por sofrimento? É porque, infelizmente, muitas vezes, nós temos sido levados a pensar as coisas neste mundo apenas. E pouco temos nos preocupado com a esperança e com a certeza da volta de Cristo. Aqueles homens que foram levados para o Coliseu, eles precisavam de uma palavra só: eu nego que Cristo é o verdadeiro Senhor, e eles teriam sido livres da morte. E estou falando de crianças, e estou falando de jovens, e estou falando de homens e mulheres maduros, e estou falando de velhos, que preferiram morrer do que negar o seu Cristo. Mas hoje muitos negam a Cristo por um emprego melhor, por uma casa, por um carro, por um status, por uma posição social. Parece que temos dificuldade de achar na Bíblia situações aonde as pessoas que servem a Cristo sofrem. Gostaria de chamar a atenção ao texto que foi lido no início. Atos capítulo 9. É uma história muito conhecida, a história da conversão de Paulo. E aí então, Ananias recebe uma visão, fala assim: ó, você vai ter que orar por ele. E a primeira coisa que Ananias fala: Senhor, eu não vou não, ele veio causar sofrimento para nós. O povo de Deus estava sofrendo ali. A primeira informação de sofrimento já é de Ananias. Eu disse: eu não quero ir não, ele tem carta aonde ele está autorizado a nos machucar. Mas Deus tem duas respostas para Ananias, que eu queria que você olhasse. O verso 11 e o verso 12 especificamente, que diz assim: E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. É Deus agindo, mesmo na tribulação. É Deus agindo. É Deus falando com os seus servos para fazer diferença, para que eles possam confiar no Senhor.
Não é fácil, meus irmãos, você enfrentar momentos. E se você não tiver uma comunhão com Deus, que você diga assim, olha, eu posso ir porque eu sei que Deus vai estar comigo. É complicado. Ananias entendeu isso, e ele ouviu de Deus essa voz. E aí agora nós temos a palavra de Deus sobre o chamado de Paulo. Verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meus irmãos, que chamado gostoso, né? Eu vou pregar para rei. E aí eu costumo brincar que gordinho sofre, né? Porque quando eu penso em rei, eu penso em banquete e em comida de rei. Essa é a primeira coisa que veio na minha mente, né? Aí eu falo assim, olha, Paulo foi privilegiado. Ele vai estar na presença do rei, vai participar das festas, e vai chegar lá e vai pregar o evangelho de um jeito muito legal. Vamos parar por aqui um pouquinho e vamos ver. Paulo pregou para rei? Pregou. A palavra de Deus se cumpre. Como que ele estava? Preso. Foi-se o sonho do gordinho. Sim. O chamado de Paulo era para pregar para rei. Mas a forma de que ele ia pregar é muito diferente do que nós imaginamos. Mas na mente de Deus estava tudo certo. Olha o verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu não lhe mostrarei quantas bênçãos ele vai receber no meu nome. E ele vai ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores coisas. Não, eu vou lhe mostrar quanto ele vai padecer. Alguém tem dúvida de que Paulo é cristão? Então sim, temos na palavra de Deus, cristão sofre também por amor ao evangelho. Temos sim. O cristão pode sim passar por dificuldades. O cristão sim pode ter problemas. A palavra de Deus nos diz muito claro sobre este servo do Senhor. Significa que ele estava tranquilo com todas as coisas? 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 9 e 10, vai trazer desse mesmo Paulo uma informação importante. A partir do verso 7, ele fala de um espinho na carne, de um sofrimento que ele tinha. E aí, ele fala com Deus, e ele fala que 3 vezes orou por isso. Quando ele fala isso, ele diz assim, está sofrendo, eu estou sentindo dor, está me causando mal. Mas Paulo chega e ouve de Deus assim, a minha graça te basta. E sabe o que é gostoso? Bastou. Bastou. Eu não estou aqui pregando que é fácil passar pela dor. Eu não estou aqui dizendo que é gostoso passar por momentos de tribulação. Nada disso. Eu desejo que todos estejam bem o tempo todo. Mas o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, sim, que é possível, o cristão verdadeiro, passar por situações que são complicadas. É sim, e não podemos olhar para essa situação e perguntar onde estava Deus. Porque a minha graça te basta. Porque Deus estava ali, junto dele. Dói, meu irmão, dói. Dói receber a notícia de uma pessoa que amamos que descansou. Dói de receber a notícia de uma tragédia. Dói de receber a notícia de uma perca, seja ela qual for. Dói sim, nós não podemos ser insensíveis a isso.
A palavra de Deus diz que Jesus chorou. Está relatado na palavra de Deus poucas vezes que Jesus chorou. Não que ele não tenha chorado mais, mas relatado está. E uma delas é exatamente porque nós recebemos uma notícia de um amigo que tinha dormido. Sim, passamos por momento de dor. Essa dor, sim, como humano que somos, nós precisamos entender que estamos sujeitos a ela. Mas essa dor não pode abalar a nossa fé no nosso Deus Todo-Poderoso. E como que a gente pode fazer então para não abalar a nossa fé? Primeira coisa, a gente precisa lembrar que não foi o plano de Deus ao criar o ser humano que o ser humano passasse por sofrimento. O plano de Deus era um Éden maravilhoso. O plano de Deus, ele tinha lá uma condição extraordinária para que todos vivessem sem problema. Mas Deus não queria robô. E essa é uma frase que eu gosto de dizer bastante. Deus capacitou os homens para criarem robô. Deus sabe fazer robô. Ele não fez robô e colocou lá no Éden porque ele não quis, porque saber fazer ele sabe. Ele quis fazer pessoas que o servissem por opção e não por falta de opção. Infelizmente, o ser humano, na sua opção, escolheu o pecado. E com o pecado veio toda a dor e todo o sofrimento pelo qual a gente passa hoje em dia. Então a gente precisa entender no momento do sofrimento que esse não foi o plano de Deus para mim e para você. Mas sim, hoje estamos sujeitos a isso. Hoje estamos sujeitos a isso. E se estamos sujeitos a isso, precisamos preparar-nos espiritualmente para enfrentar tais situações e termos respostas a perguntas como fizemos anteriormente. Dentro da teologia, da prosperidade, e provavelmente você já viu isso estampado em adesivos de carro. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, o verso 13. Mas eu nunca vi o verso 12 estampado. Você já viu o verso 12 estampado? Vamos ler o verso 12? Filipenses capítulo 4. O verso 12 nos diz assim: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Agora sim cabe o verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que está em Cristo e firme em Cristo, ele pode sim ter abundância e louvar ao Senhor pelas maravilhas que Deus dá para ele. Mas aquele que está em Cristo e verdadeiramente está em Cristo, pode passar por dificuldade e adorar a Deus, porque Deus está com ele. Sim, é possível. A palavra aqui de Filipenses começa: sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e todas as coisas estou instruído. Nós precisamos nos preparar para isso, para passarmos por momentos difíceis. A ideia de Paulo aqui, quando ele transmite a palavra do Senhor, para mim e para você, é dizer que cristãos verdadeiros passam por problemas, mas cristãos verdadeiros vencem os problemas em Cristo. Porque Cristo dá força para que ele seja vencedor em todas as circunstâncias.
Já ouvi algumas vezes algumas pessoas falarem assim: quem foi o primeiro mártir? E muitos vão responder: Estevão. A palavra mártir, ela vem da ideia de testemunha. E testemunho a qualquer preço. A ideia não é exclusivamente daquele que morre, mas é principalmente daquele que vive estando disposto a morrer se for necessário. A ideia de mártir é aquele que vive o evangelho verdadeiro de Cristo. E mesmo que venham adversidades, ele continua testemunhando que Cristo é Salvador. E se isso for lhe custar a vida, é apenas mais uma parte. Mas a ideia aqui não é de que ele vai morrer ou que ele morreu. A ideia é que ele está disposto a, se preciso for, morrer. Mas que enquanto ele viver, ele será testemunha. A dor mais forte que eu já sofri, e estou falando fisicamente, e com certeza outros já tiveram dores muito mais fortes do que eu. Então eu não estou querendo comparar, estou dizendo assim, uma experiência que tive, da dor mais forte que eu já tive, era um domingo, não pude ir para o culto, fui para um hospital 24 horas, um ponto de atendimento de 24 horas. Lembro-me assim de agachar de dor, não aguentava respirar. Logo depois o médico me atendeu, me deu um sorinho, a dor passou. Fiquei numa sala de observação. Do meu lado, uma outra pessoa que estava morrendo, que tinha sido adventista da promessa e que estava afastada dos caminhos do Senhor. E naquele momento eu pude conversar com ele e ele se reconciliar com Cristo. Não falo isso para minha glória, falo isso para entender que aquele meu leve sofrimento, comparado a tudo que Cristo já me deu, naquele momento, foi a forma que Deus escolheu para levar a palavra de salvação para uma vida que estava indo embora. Às vezes a gente se pergunta, mas por que eu posso passar? Por que tal pessoa passou? Porque talvez a tua circunstância ensine outros e salve outros. Porque talvez, se você realmente se importar com a volta de Cristo, e que mais e mais pessoas possam também subir com Ele, situações deste mundo, tanto boas como ruins, estou instruído a passar por todas elas, glorificando a Cristo. Essa é a palavra de Paulo. Com isso, meus irmãos, eu não vim aqui para desmotivar ninguém e dizer assim, olha, servir a Cristo é sofrimento. Não. Eu vim aqui para dizer aqui e tentar responder a pergunta, onde estava Deus? Na morte daquele jovem que levou 4 tiros. Deus estava recolhendo ele, guardando ele para dar a coroa da justiça no dia final. Deus estava lá, guardando ele para que ninguém possa tirá-lo mais. O que é dele está reservado. Para o meu avô que eu vi sofrer. Em todas aquelas circunstâncias eu não vi em nenhum momento uma palavra do meu avô contra o Deus a quem ele serviu. E talvez ensinou um jovenzinho que pretendia ser pastor, que valia a pena servir ao Senhor, mesmo que no final da sua vida aqui na terra tivesse alguns problemas, continuava valendo servir ao Senhor. Para aquela família que bateu o carro do culto de evangelismo,
o seguro pagou um valor maior do que o de mercado e ele pôde comprar um carro melhor para continuar servindo ao Senhor. Para aquele dizimista que teve a sua casa roubada, Deus estava lá colocando limites, dizendo até onde aqueles ladrões podiam ir, dizendo daqui você não vai passar. E ele pode testemunhar que Deus estava lá, sim, colocando limites do que poderia ser feito. O sumiço daquele irmão é algo que nós estamos vivendo ainda. Eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está lá. Deus está lá com ele. Seja as circunstâncias que for, Deus está lá com a família. Hoje, passamos em família mais uma vez por uma situação onde eu vejo a minha avó, também uma diaconisa da igreja, minha avó materna agora, que também serviu ao Senhor grandemente enquanto teve forças, hoje também deitada numa cama bem limitada. E algumas vezes eu orei ao Senhor, pedi, Deus, deixa ela descansar. Deixa ela descansar. E eu não vou esquecer, meus irmãos, quando numa dessas orações Deus olhou para mim e com muita misericórdia e com muito amor respondeu para mim, você acha que você ama a tua avó mais do que eu amo? E eu calei, porque Jesus deu a vida por ela e eu fiz muito pouco. Se Deus ainda não permitiu que ela descansasse nessa situação, é porque Deus ainda tem algum propósito. E hoje, depois dessa oração e dessa palavra de Deus, eu já vi coisas que Deus fez na família. E talvez se ela já tivesse descansado, essas coisas não teriam acontecido. Você quer saber aonde está Deus? Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele diz assim, eis que eu estou, aonde? Convosco, todos os dias, até? Já teve a consumação dos séculos? Então Jesus está contigo. Não precisa ter medo, seja a circunstância que for. Seja na alegria, seja na tristeza. Saiba que Deus te ama. Para que essa situação de tristeza, ela seja momentânea. Porque no céu, aonde Deus preparou para a gente estar, lá todo esse sofrimento vai acabar. Mas nós precisamos viver todos os dias lembrando que é para lá que nós vamos. E que se as circunstâncias dessas vidas hoje, elas ainda são em alguns momentos avessas àquilo que queremos, podemos ter a certeza que nessas circunstâncias Deus está conosco e que Ele vem nos buscar para estarmos junto com Ele. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que Deus renove as tuas forças e que você se lembre em todo momento que Deus te ama muito e está com você, independente das circunstâncias.